Então vamos lá. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Hoje nós vamos continuar aquela classificação que começamos na última aula. Então veja o seguinte, isso aqui é muito importante porque principalmente quando a gente for estudar os contratos em espécie, cada um dos contratos, nós vamos dizer assim, no momento de conceituar os contratos, nós vamos colocar eles dentro dessa classificação. Por exemplo, contrato de compra e venda, é um contrato típico, é um contrato geralmente consensual, é um contrato bilateral, oneroso. Então você já precisa saber quais são essas características, porque o contrato de locação, contrato típico, contrato consensual. Então a gente vai, igual quando vocês forem estudar os crimes em espécie, né, homicídio, crime próprio, ou crime de mão própria, crime comum. Você tem que saber as classificações dos crimes para você entender depois cada crime como que ele vai ser discriminado lá. Aqui é o mesmo raciocínio. Então a classificação dos contratos, ela acaba sendo um assunto bem importante. Eu vou passar uma atividade para vocês isso aqui. Isso aqui você tem que fazer e refazer até memorizar, não tem outro caminho. E é um assunto muito importante, cai demais em prova. Para lembrar aqui, típico atípico, ou seja, tem previsão no código ou não tem. A regra é que você pode celebrar contratos atípicos. O contrato pode ser consensual, formal ou real. Consensual quando basta o consenso, o acordo. Formal quando ele exige uma formalidade. E real quando ele necessita da tradição, que é a entrega efetiva da coisa. Pode ser unilateral ou bilateral, que envolve a parte ter um direito e um dever correspondente, ou ter só direito e ter só dever. E pode ser gratuito e oneroso. Isso aqui significa que uma parte tem prejuízo e alto benefício ou prejuízos e benefícios recíprocos. Foi a última coisa que a gente falou, tratando aqui, cuidado das exceções. Como eu disse para vocês, a regra é todo contrato unilateral ele é gratuito e todo contrato bilateral é oneroso. Essa é a regra. Mas existem essas duas exceções aqui, que a doutrina destaca, né? E eu fiz questão de apresentar para vocês aqui. Beleza. Aí a gente segue com a nossa classificação. E essa classificação aqui é muito importante, que é aqui separa o contrato em comutativo e aleatório. Comutativo pode aparecer também como pré-estimado e aleatório. Então, contrato comutativo e contrato aleatório. O que é isso? O que significa essa classificação aqui? Basicamente, o contrato comutativo é aquele contrato em que as prestações de ambas as partes são estabelecidas desde o início do contrato. Então, o contrato comutativo ou pré-estimado é aquele contrato em que as partes, já no momento em que está criando o contrato, elaborando o contrato, está fazendo o acordo, elas já estabelecem quais são as prestações. Então, veja, parte A, né, o contratante, tem tal prestação. Ele tem esses direitos, tem esses deveres. De forma expressa e específica. Então veja, essa aqui é a regra, é o contrato em que as prestações de ambas as partes são estabelecidas desde o início do contrato. Sabe-se, portanto, o que cada parte terá de benefício e prejuízo, direitos e deveres. Esse é o contrato comutativo ou também contrato pré-estimado. Um exemplo aqui, a locação. Você vai estabelecer uma locação, o contrato já prevê quais são, por exemplo, as prestações que você locatário tem que pagar, no momento que vai entregar o imóvel, você tem que fazer reforma, como que será feita essa reforma, como que você tem que zelar pelo imóvel. Em contrapartida, o locador tem que respeitar você morando lá, não pode ficar entrando na casa, tem que zelar da sua privacidade, enfim. Tem lá todas as disposições, as prestações, os direitos, os deveres, benefícios, prejuízos, está tudo lá bem descrito no contrato
de forma antecipada, né? No momento em que você está elaborando o contrato, você descreve todas essas informações. Beleza. Aí vem o contrato aleatório. Aí agora talvez vai fazer mais sentido para vocês esse contrato que a gente está chamando aqui de comutativo. Porque no contrato aleatório, a prestação de uma das partes depende de evento futuro e incerto. Ou seja, demanda uma obrigação condicional ou condicionada. Então veja, no contrato aleatório, uma das partes ela fica condicionada a um evento futuro ou incerto para cumprir a sua prestação. Ou seja, você precisa de um evento que pode ou não acontecer para você falar que aquela parte terá que cumprir uma prestação. Qual que é o exemplo típico de contrato aleatório? E a gente vai dizer assim, contrato aleatório por excelência. É o próprio seguro. Então veja, quando você celebra um contrato de seguro, você sabe o valor, então vamos colocar assim, o contratante ou segurado sabe o valor do prêmio. Então veja, eu tenho um carro de, sei lá, 100 mil reais. Quando eu contrato um seguro, eu sei que eu vou pagar, sei lá, 12 parcelas de, vamos pensar aí, 3 mil reais. Eu sei que se acontecer do meu carro pegar fogo, ou alguém bater em mim, enfim, ser roubado, eu terei aquele valor do prêmio de 100 mil reais. Mas veja, já a indenização, ou seja, prestação da seguradora, depende, ou melhor, fica condicionada. Ou seja, pode ser que a seguradora não pague o valor, o que a gente vai chamar aqui de indenização. Por quê? Pode ser que eu tenha 10 anos desse seguro, pago todo mês os 3 mil reais, bonitinho. Então veja, eu sei a minha prestação, todo mês minha prestação é de 3 mil reais. Eu sei o valor do prêmio, eu sei que meu carro tem um valor de FIP lá, 100 mil reais, que se acontecer alguma coisa, eu serei segurado por aquele valor, mas a indenização, ou seja, a prestação da seguradora, fica condicionada. Fica condicionada ao quê? A ocorrer uma das hipóteses daquele seguro lá. Um evento futuro incerto. Pode ser um roubo, um furto, uma enchente, sei lá, um capotamento, um acidente. Pode ser N situações que estejam descritas no contrato, mas veja, eu não sei se essa seguradora terá que pagar ou não esse prêmio. Outro exemplo de contrato aleatório é o contrato de plano de saúde. Então veja, pode ser que você tenha 5 anos de contrato de plano de saúde e nunca precisou. Eu, no meu primeiro ano de plano de saúde, nunca tive plano de saúde. O primeiro ano que eu tive, eu quebrei a perna. Então fui lá, internação, 5 dias no hospital, cirurgia, mais não sei o que, mais fisioterapia. Então veja, o plano de saúde, quando ele aceitou, eu como parte, segurado, ele não sabia qual seria a prestação. Essa prestação ficou condicionada a um evento. No meu exemplo aqui, o evento foi o acidente. Quando a gente celebrou o contrato, quando eu fiz o plano de saúde, eu não sabia que iria me acidentar, né? E ainda bem que eu tive que eu fiz esse contrato, né? Que eu celebrei esse contrato, senão eu tinha me lascado. Veja o seguinte, quando a gente fala no contrato aleatório, ele depende, isso aqui vocês vão ver em provas, é o tipo de contrato que depende da alha, ou seja, da sorte ou imprevisão. O contrato aleatório é o tipo de contrato em que vai demandar ali, de certa forma, uma sorte. Pode ser que você tenha seguro a vida inteira e não precise, né, por exemplo, de um carro. Então você é um bom contratante para a seguradora. Você só deu lucro para eles, né? Você pagou todo mês o seu seguro bonitinho e nunca precisou de R$1 da seguradora. Pode ser que você faça o seu seguro, no primeiro mês te roubem o seu carro. Veja, aqui é a alha que está operando, é a incerteza, a sorte, a imprevisão. Esse contrato, portanto, ele tem alguns, vamos dizer assim, alguns aspectos diferentes. Por quê?
Não tem como você falar nesse contrato aqui, por exemplo, e vejam que é um assunto interessante, é assunto nosso. Não tem como você falar nesse contrato que vai aplicar a questão do caso fortuito ou força maior. Veja que loucura. Eu já vi um professor de um cursinho famoso falando que não era todo contrato de seguro de automóveis que iria cobrir o seguro por enchente, quando teve uma enchente forte lá em São Paulo, não sei se vocês lembram disso, ano passado, ano retrasado, não sei. Que ele falava assim, olha, enchente forte é um caso fortuito, né, força maior, e a gente sabe que o caso fortuito, a força maior, ele vai operar aquilo que a gente chama de impossibilidade da obrigação. Tá certo, perfeito. Quando o contrato não é o quê? Aleatório. Porque vejam, quando o plano de saúde ele aceita pagar uma cirurgia se eu sofrer um acidente, significa que o caso fortuito para mim, o acidente para mim, ele é exatamente a razão ou o fato aqui futuro e incerto para você pensar na prestação do plano de saúde. Então não tem como você falar que o caso fortuito, a força maior, ela vai interferir neste contrato aqui, ó. E aí é a grande beleza do contrato aleatório. Ele tá é irrelevante para ele o caso fortuito ou força maior. Para vocês terem uma ideia, já saiu até uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde, falando que existe a cobertura obrigatória para os casos de coronavírus. Por quê? Não tem como o plano de saúde agora falar, olha, isso é um caso fortuito, a pandemia, enfim. Paciência, né? O plano de saúde, ele trabalha com a saúde das pessoas e trabalha com esses eventos que são totalmente imprevisíveis aqui. Então tomar cuidado, porque nós veremos mais à frente que o código, quando vai falar, por exemplo, do vício redibitório, da evicção, ele menciona expressamente que tem que ser um contrato comutativo. Então já tem isso em mente. Contrato comutativo é aquele em que as partes de forma anterior, ou no momento da celebração, elas já sabem qual é a prestação que cada uma deve cumprir. Já o contrato aleatório, não. Uma das partes, ela fica condicionada ali a um evento que pode acontecer ou não, um evento futuro ou incerto, que a gente chama lá no direito civil de condição. Beleza? Próxima classificação aqui. O contrato pode ser também. Quanto à sua execução. De execução imediata ou diferida, também chamada de execução futura. O contrato pode ser classificado em contrato de execução. Deixa eu silenciar todo mundo aqui. Pode ser de execução imediata e pode ser de execução diferida. Execução imediata, execução diferida. Isso aqui é muito simples. Contrato de execução imediata significa que o contrato será executado logo após a contratação ou no momento dela. Então veja, quando falamos um contrato de execução imediata, nós estamos falando que assim que o contrato é celebrado, ou logo após, logo em seguida a celebração dele, você já executa esse contrato. Um exemplo aqui clássico, a própria compra e venda. Você vai na hora do intervalo comer um churrasquinho da tia, vamos celebrar um contrato? Vamos, você me dá um churrasquinho e eu te dou R$ 5,50. Então veja, você dá o dinheiro, ela te entrega o churrasquinho, execução do contrato de forma imediata. Já não existe mais contrato ali, você pagou o preço, ela te entregou o objeto, veja que encerrou ali a contratação. A execução foi feita ali de forma direta naquele momento ali que você celebrou o contrato. Mas existem alguns contratos que são do tipo de execução diferida ou execução futura. Significa que é celebrado em um momento e executado em outro posterior. Então você tem um contrato celebrado em um momento, mas ele só será executado em um momento posterior. Qual é o exemplo comum? Não sei se vocês lembram aí da compra e venda de safra futura, né? Tem uns negócios assim. O cara compra, na verdade isso é muito comum, até esses dias eu estava ouvindo alguém falar que
o pessoal estava vendendo muita soja por conta do valor do dólar, enfim. Então veja, o cara às vezes ele vende a soja que ele ainda nem produziu, o cara nem plantou a soja e ele já está vendendo essa safra, né? Veja que é um contrato que será celebrado agora, mas a execução dele, ou seja, a entrega da safra, a entrega da soja, ela só será feita lá no futuro, só em um outro momento. Aqui, no próprio Código Civil, nós vamos estudar isso, existe o chamado contrato preliminar, ou promessa de contrato também, que tem exatamente o mesmo raciocínio. Você celebra o contrato em um momento, mas esse contrato só será executado em um momento posterior. Aqui, ó, está mesmo, a venda do futuro. Então, o que, que o cara faz? O cara aproveita que o dólar está lá no alto, aí o que, que ele faz? Ele já vende, ele já celebra o contrato de venda da soja para o exterior, exportação, porque ele vende com o dólar no valor alto, né? E aí, quando ele produzir, quando ele colher, né, independentemente se o dólar baixou ou não, ele já tem aquele contrato estabelecido ali com valores, enfim, né? Então, a execução pode ser feita dessa forma aqui. Só colocar o sinônimo aqui. E tem também o chamado contrato, vamos colocar ele aqui como uma terceira via. Contrato de longa duração, que é muito comum. O que é esse contrato? É o contrato executado no decorrer do tempo, sendo a duração item essencial na determinação das próprias prestações. Então existe também o contrato de longa duração, ou contrato cativo, ou contrato relacional, são sinônimos, né? O que é esse contrato? É aquele que vai sendo executado no decorrer do tempo. Ou seja, você tem a cada momento o cumprimento de uma prestação que se renova depois. E veja que esse contrato aqui é muito comum. Por exemplo, quando você instala a internet na sua casa. Então veja, todo mês você paga a internet. E frequentemente está ali a operadora te oferecendo o serviço, te oferece o serviço, você paga. Te oferece o serviço, você paga. Então esses contratos de longa duração, ou contratos relacionais, né, os planos de saúde, questão de seguros de todas as espécies, a própria faculdade que vocês pagam. Então veja que esse contrato de longa duração, né, o próprio Netflix, né, as assinaturas, enfim, assinaturas de lá, vinho, né, você recebe aqueles vinhos lá mensalmente, ou livro, enfim. É comum você ter esse contrato de longa duração. É esse contrato aqui que geralmente, e aí já é importante você ter isso em mente, é o contrato de longa duração que geralmente vai possibilitar aquilo que a gente estava chamando de revisão. Quando você tem essa prestação que é feita de forma continuada, mas num determinado momento ela se torna injusta, porque é altamente onerosa, né? Então vamos pensar aqui que você está pagando internet, de repente vem um reajuste absurdo lá, como já aconteceu comigo, pagava 100, de repente a internet virou 150. Veja, é 50% de aumento, é um aumento muito alto, por mais que você fale, isso é só R$50, mas estamos pensando aqui em porcentagem. E vamos pensar em outra situação, você tem esse aumento e junto com esse aumento você tem uma queda de renda da outra parte, né? Aí seria um típico exemplo para a gente pensar na possibilidade. Então veja, eu não estou falando que vai acontecer, estou falando na possibilidade de você pensar em uma revisão contratual. São esses contratos aqui, vou colocar aqui. São esses contratos que geralmente possibilitam a revisão contratual. No meio da relação contratual, você põe um juiz, ou mesmo pelo acordo das partes, as partes negociam uma forma de revisar aquilo ali, de ajustar, de mudar aquele contrato em alguma espécie, ou alguma cláusula, uma decisão qualquer, um acordo qualquer. Beleza? Contrato de longa duração, um contrato muito importante aí para todos nós pela recorrência. Não, ele é como se fosse um patinho feio aqui. Ele não é nem de execução imediata, nem de execução diferida. Ele é um contrato, vamos colocar assim, é o contrato de duração. Okay?
Por isso que eu coloquei ele separado aqui. Põe ele em vermelho para você saber que ele não está em nenhuma dessas classificações. Ele é um diferentão aqui, só para você saber que existe uma execução que ela pode ser prolongada no tempo, renovada de forma frequente. Beleza? Aí temos uma outra classificação importante, essa aqui muito importante, principalmente no nosso contexto, que é a classificação que separa os contratos em contratos paritários e contratos de adesão. Contrato paritário, contrato de adesão. O contrato é considerado paritário quando as partes efetivamente negociam, determinando na vontade e no interesse de cada uma as cláusulas presentes na negociação. É o tipo de contrato que existe o acordo real com a negociação das vontades. Para se eu não fiquei repetitivo. O contrato será paritário quando as partes efetivamente negociam, determinando na vontade e no interesse de cada um as cláusulas presentes na negociação. É o tipo de contrato que existe o acordo real com a negociação das vontades. Então vejam, o contrato paritário é aquele que você senta e você fala assim, olha, sei lá, vamos pensar aqui um contrato paritário, que ele existe ainda, ele é real. Sei lá, um carro usado, você vai comprar. Você digita lá no OLX, o Mauro está vendendo um Fusca 72. Você vai e ele está pedindo 15 mil. Você vai falar assim, eu vou te dar 12 mil nesse carro, você paga a documentação e eu vou fazer um laudo cautelar aqui, você vai pagar esse laudo cautelar também. Então veja, existe uma ampla negociação. Vocês fazem um contrato, falam, ó, você vai me dar uma garantia aí de uns 6 meses, mal? Não, tá doido? 6 meses eu não dou conta não. Não, então me dá 3 meses. Não, 3 meses você pode colocar aí. E existe ali realmente uma discussão e as cláusulas elas são debatidas. Existe realmente um acordo, cada um expõe ali o seu interesse, expõe a sua vontade, enfim. Geralmente os contratos empresariais, eles são paritários. Então o cara quer uma proposta empresarial qualquer, ele vai, expõe lá as vantagens, o outro negocia e eles dialogam. Não, me dá uma garantia, me dá um prazo, não, diminui esses juros e deixa eu te pagar em cheque pré-datado, enfim. Existe toda uma negociação efetivamente ali e de fato. Qual que é o problema? O problema é que quando se iniciou o estudo dos contratos, e como eu falei isso para vocês, a maioria dos contratos eram paritários. Então, quando a gente vai pensar na origem, na própria teoria geral dos contratos, a regra era isso aqui, autonomia das vontades. Você celebrava o contrato do jeito que quisesse, com quem quisesse, os valores, o conteúdo, tudo ali era dialogado, era negociado, era um acordo. Mas a gente sabe que isso já não existe. Por quê? Porque agora a regra é o contrato de adesão. E esse contrato de adesão, ele, inclusive, tem uma definição legal dele, né? Acho que a gente já até leu ele e eu vou trazer ela aqui porque ela é importante. Onde que você tem o contrato de adesão? No Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 54, você tem expressamente o que é isso, contrato de adesão. Então veja, contrato de adesão. Vem para cá, lei. A gente pode copiar esse artigo aqui e jogar ele no nosso caderninho. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas por autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente. Então veja, qual que é a ideia do contrato de adesão aqui? É o tipo de contrato elaborado por uma das partes, tão somente. A outra parte se limita a aceitar as cláusulas ali dispostas.
Vejam o seguinte, a nossa realidade é a realidade do contrato de adesão. A maioria dos contratos que nós celebramos são contratos de adesão. Você chega lá e eles falam assim, olha, tá aqui, ó, você quer ou não? Né? Você vai abrir uma conta no banco. Fala, ah, tá, você vai abrir uma conta, a conta corrente? Ah, não, então assina isso aqui. Aí tem lá várias páginas, 8, 9 páginas, que eles vão te entregar, tudo descrito, geralmente feito com linguagem de difícil compreensão, termos técnicos. Isso tudo exatamente para o quê? Para que aquele que elaborou, como diria meu orientador, aquele que cria o enigma contratual, ele já impeça que a outra parte compreenda e possa discutir, possa questionar, né? Inclusive, geralmente o contrato de adesão, quando você fala assim, olha, eu não concordo com isso aqui, fala, ah, então tá bom, infelizmente eu não posso fazer nada, né? E ele traz uma nítida demonstração de desigualdade aqui no momento em que você vai celebrar um contrato, né? Vamos pensar aqui em internet, né? Você vai pedir internet, geralmente vem a venda casada, vem internet, telefone, e o máximo que eles falam é, você quer pagar dia 10, dia 20 ou dia 30, né? O máximo que você escolhe é o dia do pagamento. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, ele foi a primeira lei que trouxe maior cuidado com o contrato de adesão. Então ele fala que os contratos, né, serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis. Ele chega a falar até o tamanho da fonte, olha que loucura, né? Tem professor que não gosta disso aqui não, né? Fala, olha como que o Código de Defesa do Consumidor ele é sem noção, né? Ele fala que a fonte não pode ser inferior ao corpo 12, né? Por quê? O que você via? Tinha o contrato lá, aí eles vinham e faziam assim, ó. Tem uma nota de rodapé aqui, aí essa nota de rodapé eu vou fazer na prática aqui para vocês sentirem. Ela vinha assim, ó. Todo aluno deverá trazer chocolate para o professor. Como que lê isso aqui? Né? Tem que dar um zoom de 500% para você conseguir enxergar o que tinha, né? Então veja, qual foi a ideia do código? A ideia do código foi exatamente impedir que o consumidor, no momento em que ele fosse assinar um contrato ali, ele fosse surpreendido por aquelas letrinhas miúdas que são jogadas lá nas notas de rodapé dos contratos, né? Por quê? Porque a gente sabe que, geralmente, olha só o que o código fala, as cláusulas que implicarem limitação de direitos deverão ser redigidas com destaque, né? Permitindo a sua imediata e fácil compreensão. Isso aqui até me faz lembrar um caso legal que eu trabalhei uma vez, que era um plano de saúde, não pode falar qual que é a empresa, Unimed, estava negando uma cobertura. E veja, quando você tem um plano de saúde, geralmente o contrato tem lá, né? Doenças ou tratamentos, coberturas que não são abrangidas pelo contrato. Aí tem várias doenças ou, sei lá, cirurgias que não fazem parte ali da abrangência daquele contrato. Nesse caso específico, eu não tenho certeza, mas acho que a mulher tinha um câncer, e aí o contrato ele cobria quimioterapia, mas não cobria radioterapia, era um negócio assim. E isso estava enfiado lá numa cláusula das várias e várias páginas, sei lá, era um contrato de 80 páginas e tinha jogado lá dentro de uma cláusula que cobria a quimio e não cobria a rádio, era um negócio assim. E aí no momento do processo ele em si, o advogado do plano de saúde, ele falou assim, olha, inclusive está claro no contrato que a parte assinou, que deveria ter lido, enfim. Aí o cara foi lá e passou um marca-texto, onde estava escrito que não cobria a radioterapia. E aí o que eu fiz? Óbvio que o cara deu um tiro no pé, né? Porque se ele marcou com marca-texto, qual que é a confissão que ele fez, né? É que aquela cláusula não tinha o quê? A redação com destaque. Então veja, eu coloquei lá na peça mais ou menos assim, a violação do Código de Defesa do Consumidor foi tamanha que para o advogado provar para o juiz que aquela cláusula que limita direito, ou seja, que limita uma determinada cobertura do plano de saúde estava presente no contrato, ele precisou passar um marca-texto para destacar aquela limitação, sendo que o código ele exige que lá no momento da celebração do contrato, de forma a beneficiar a boa-fé, a honestidade, a lealdade, essas limitações devem estar redigidas com destaque, né? Então o cara acabou dando um tiro no pé quando ele passou o marca-texto ali no contratinho dele, né? Ele, na verdade, ele só demonstrou que o contrato, no momento em que ele foi elaborado, foi redigido, ele não cumpria isso aqui, né?
não tinha o destaque ali nas limitações. A gente pode abrir o Código Civil também, e ele traça de forma bem breve, assim, bem resumido, algumas disposições a respeito do contrato de adesão também. Vamos, caramba. Vamos ver aqui o que tem. 422. Vejam, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Beleza. Isso aqui é o próprio princípio da boa-fé, como eu falei para vocês. Logo em seguida vem falando do contrato de adesão, né? Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, ou seja, aquele que não celebrou o contrato, aquele que não redigiu o contrato, né? Nos contratos de adesão, são nulos as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então veja, quando você tem um contrato de adesão, não faz sentido que tenha ali uma cláusula que tenha uma renúncia antecipada a um determinado direito resultante da própria natureza do negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você entra lá no shopping, você celebra um contrato de guarda de automóveis. Ou seja, você entra no estacionamento, aquele estacionamento lá vai guardar o seu automóvel ali, o seu bem móvel. Só que quando você puxa o ticket, está escrito lá atrás assim, ó. Veja, aquele ticket, ele é um contrato. Ele é, na verdade, um instrumento de contrato, né? Você celebra o contrato a partir do momento que você puxou o ticket ali e aceitou aquilo. A sua manifestação de aceite do contrato é puxar o ticket da chancela ali. Lá no verso do contratinho vai estar escrito assim, ó. O estacionamento do shopping não se responsabiliza por furto, roubo, qualquer objeto deixado dentro do automóvel, papapá. Qual é a validade desse tipo de cláusula? A validade é nenhuma. É o tipo de cláusula nula. Por que ela é nula? Porque ela demonstra que você estaria renunciando de um direito que ele é da própria natureza do negócio. Então veja, quando você estaciona um carro, qual é a natureza do estacionamento? Qual é a natureza ou qual é a ideia por trás de guardar um carro em um determinado lugar que te cobra para você guardar o carro ali? Óbvio que é o cara zelar do carro. Não deixar ninguém bater nele, não deixar furtar, não deixar colocar fogo. A partir do momento que vem uma cláusula, e veja, é de adesão, você aceita aquilo ali ou você não entra no estacionamento. A partir do momento que nesse contrato tem aquela cláusula que fala, olha, você está renunciando isso aqui, é o que a gente chama de cláusula puramente potestativa. Como assim puramente potestativa? Ela impõe a vontade de uma parte, que é a que redige o contrato de adesão, na outra parte, que é a parte mais vulnerável, que está ali só aceitando. Ela é nula de pleno direito, não tem validade alguma. Então, se porventura você passar algum problema com, por exemplo, um automóvel dentro de um shopping, né, de um estacionamento, saiba que você está resguardado, porque a partir do momento que te cobram para deixar o seu carro ali, eles assumem a responsabilidade e o cuidado pelo automóvel que está ali estacionado. Beleza? Claro. Sim. Vejam, eu vou abrir de novo aqui. Quando você fala errado, errado é um conceito muito subjetivo. O que eu posso te falar é o seguinte, vamos pensar numa análise jurídica, e errado não seria uma análise jurídica. A gente tem que pensar o seguinte, tem a placa ali que fala que que o estacionamento não vai se responsabilizar. Qual a validade daquilo ali? Juridicamente falando, eu como consumidor, eu como pessoa que estou estacionando ali no shopping, eu tenho que aceitar que aquilo será feito daquela forma? E aí a gente pode ler o 424 aqui, ó. São nulas as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada. Então veja, você não tem outra opção. Você entra ali no shopping e estaciona o seu carro. E aí veja que a gente pode até destacar aqui a beleza da diferença, né? Você não negocia com ninguém, você não fala, vou deixar o carro 15 minutos aqui, faz um desconto. Não, vou te cobrar R$1 só, porque você vai ficar aqui rapidinho. Não tem nada disso. Você entra lá e a partir do momento que você entra e puxou o ticket, você aceitou, uma adesão total. Não existe negociação. E aí, a partir do momento que é um contrato de adesão, ele está sujeito a isso aqui, ó. São nulos as cláusulas que estipulam uma determinada renúncia
resultante da própria natureza do contrato. Você estaciona o carro ali, por que você não deixa o carro na rua, né? Na rodovia, na beirada da rodovia ali no shopping? É porque você quer, primeiro, um conforto, né? Parar lá pertinho, na sombra e tal. E segundo, porque você quer segurança, você quer que o seu carro fique ali protegido de qualquer acidente, ou roubo, ou furto, enfim. E a partir do momento que aquele contrato tira, ele te cobra o estacionamento, você paga, continua pagando, mas ele te tira o direito de ter aquele zelo ali. Então tá errado. E ele é, obviamente, quando a gente vê aqui nulo, significa que não tem validade aquela cláusula lá. O contrato, portanto, ele terá, vamos dizer assim, as consequências de uma guarda, né? Isso é interessante porque, por exemplo, em Uberlândia, um dos shoppings lá, o pessoal gosta de estacionar fora do estacionamento, né? E tem um índice de roubo, furto de carro lá altíssimo, né? A gente até brincava, falava, você quer ficar sem as rodas, step, o som do seu carro, é só você parar lá perto do shopping ali, ao redor do shopping, que você pode ter certeza que vai ser beneficiado disso aí. E veja que talvez pode ser até vamos pensar numa teoria conspiratória, né? O próprio dono do shopping já arruma uns malinha lá e fala, ó, quebra uns vidros lá, furta um som de vez em quando e tal, para ele poder encher, obviamente, o estacionamento dele, que não é barato, né? Se não me engano lá é R$8 depois de 15 minutos, né? 15 minutos você tem gratuidade por lei, é uma lei municipal, depois dos 15 minutos acho que é R$8, R$6, não é muito barato se você for pensar. Pensar que coloca-se lá, sei lá, mais de 1.000 carros por dia, acaba sendo uma renda interessante. Beleza? Então, deixa eu fechar a lei aqui. Então, em resumo, são essas as classificações que eu diria assim mais relevantes para a gente trazer aqui. Tem várias e várias classificações que são trabalhadas pela doutrina, enfim. A classificação que eu diria mais bonita e mais importante, que é a que vai separar o contrato em existencial, que foi o meu tema de mestrado, da minha dissertação. Eu estou combinando com um professor muito bom, lá do Rio de Janeiro, para a gente fazer uma live. E aí eu vou oferecer para vocês, vai ser só sobre o contrato existencial, explicar o que é isso, qual que é a diferenciação desse tipo de contrato com todos os outros. E aí eu vou avisar vocês, não só da live, mas também vou gravar isso aí, depois disponibilizar para quem não puder assistir no horário. Não vai ser no horário de aula, vai ser de manhã, se eu não me engano. Mas vai ser um bate-papo bem legal. E é um tipo de contrato que pouco se sabe, pouco se fala, e ao mesmo tempo é um contrato bem importante para vocês terem em mente. Beleza? Então a gente encerra essa parte, que seria a parte de classificação dos contratos. E aí na próxima aula, já vou até colocar aqui, para a gente saber, a gente vai entrar na chamada formação do contrato. E aí vamos estudar como que você forma um contrato desde as negociações preliminares até o momento em que o contrato realmente tem existência, tem validade, começa a produzir eficácia e quais são as consequências com relação a isso. Por hoje, basta a gente encerrar essa compreensão aqui da classificação dos contratos. Já vou aproveitar no máximo amanhã já para disponibilizar também para vocês a atividade lá do SEI, ok? Relativa a essa disciplina aqui, a essa semana, vamos dizer. Deixa eu pausar a minha. Então é isso. Se você gostou da aula, dá aquela curtida aqui para dar o apoio. Tiver qualquer pergunta, façam perguntas no comentário. Se tiver algum colega estudando esta matéria também, compartilhe com ele e até a próxima. Valeu, brigadão.